Então, Magalzão, vídeo, pergunta para os nerdolas. Manda aí. Fala galera, aqui é o Magalzão Show do Brochada Sinistra. Um grande abraço aí pro meu amigo Rogério Vilela, para esse público incrível do Inteligência Limitada e para os meus companheiros que estão participando agora aí desse podcast maravilhoso. Queria fazer uma pergunta para a Liga Nerdola. Liga Nerdola, se eu estou aqui em casa de boa, num sábado, entra um rapaz aqui com uma arma, com uma pistola, com uma faca. Cara, configura com uma ameaça, né? Eu não sei o que ele pode fazer, eu não conheço ele, tá entrando com uma arma na minha casa, é uma ameaça, não é verdade? Se eu estou agora no centro da cidade e tô ali tomando sorvete na calçada, lá, e aí vem um carro desgovernado lá na frente. Cara, é uma ameaça assim que eu nem sei como é que eu vou fugir dessa ameaça, mas configura com uma ameaça, não é verdade? Não sei o que pode acontecer, não sei quem tá dirigindo o carro, não é verdade? Se eu estou no zoológico, de repente, bau, estoura a jaula do leão. O leão sai correndo, perseguindo todo mundo, e eu tô lá de boa no zoológico, de repente eu vejo o leão vindo na minha direção. É uma ameaça, não é verdade? Eu queria saber... Foquem na cara do por que pra Vilela. vocês, quando um boneco que era branco fica preto no videogame, né? Quando mais de 2 mulheres são protagonistas num jogo, ou quando aparece 2 caras se beijando num filme, sei lá, por que isso é uma ameaça pra vocês? Me diz, por que eu configura quero ameaça isso poder... pra vocês? Acabou. De que forma que a cultura woke... Você percebe nesse momento que o Wagner já tá aqui, ó. Ele já tá aqui pronto pra dar o bote. É uma ameaça pra Liga Nerdola. Queria entender isso. Muito obrigado aí, viu? Bom programa pra todo mundo aí. Um beijo no coração de todos. Ele é humorista. Ele é humorista, Wagner. Wagner. Tique tá solta. E antes do Wagner falar, só Uma coisa. Sério? Tem agora... Dá pra voltar pra eles? Eu queria saber primeiro se o Magal tá puro, né? Não sabemos se o Magal tá puro, né? É uma pergunta boa. Pergunta viável. Bem viável. Nunca ficou. Você responde pra mim. Agora, resposta aí dos nerdolas. Vamos lá. Eu só ia dizer que essa semana o Magalzão colocou no Twitter que ele se juntou à Liga Nerdola. Então, assim, primeiro que ele seja bem-vindo, né? E agora vamos tentar entender as questões, então. O Wagner, perdão. Eu posso responder seriamente. Foi um ataque a um espantalho, mas a gente pode desenvolver isso. Mas antes, eu gostaria de acrescentar mais alguns elementos, porque eu acho que quando uma pessoa fala que quer acabar com a sua linha da vida, ela também está te fazendo uma ameaça. Isso aqui foi uma indireta pro Lil Vinicim, né? Que faz parte do Brochada Sinistra. E falou que tinha vontade. Eu tenho vontade de acabar com a linha da vida desses caras. Nossa, cara, se eu pudesse, a linha da vida dos caras. Ficou fazendo uma live aí de... Ele é o consumidor maior da Liga Nerdola, o Lil Vinicim, e o cara carrega um ódio, porque os caras ficam reclamando ali, dão uns pontos que ele acha besteira, né? E aí, enfim, né? É o famoso espantalho que o Wagner vai falar melhor que eu, né, meu amigo? Isso aqui é sem dúvidas. Quando uma pessoa fala que ela quer te pegar na porrada e arrancar um dente seu, eu acho que isso também configura uma ameaça. Load, essa foi pra você, tá? Então, acho que você poderia ter colocado esses outros exemplos que você conhece, algumas pessoas que estão acostumadas a fazer esse tipo de coisa aí pela internet, né? Então, eu acho que realmente você entende muito bem de ameaça. Agora, ninguém disse aqui que está se sentindo objetivamente ameaçado por essas questões. Porém, já que a gente vai falar sobre questões mais sérias, tem coisas que eu acho que são problemáticas provenientes desse tipo de ativismo, certo? Sim. E a gente tem visto cada vez mais vazamentos sobre isso. Eu não sei se eu vou ter tempo de ler todos, mas não sei se vocês aqui acompanharam os vazamentos da WPATH, que é uma das maiores organizações dedicadas ao tratamento de disforia, que é uma referência no mundo inteiro. Polêmicas. Ele falou ali, né, sobre, sei lá, ameaça LGBT ou qualquer coisa do tipo. Os vazamentos dessa clínica, da WPATH, que mostram um proselitismo muito forte em cima de uma determinada agenda que não tem nada demais colocar ele, dele, nesses pronomes neutros, essas coisas todas, né, enfim, sabe-se lá onde nos jogos, em discursos oficiais da nossa presidência. Os vazamentos internos dessa WPF, elas simplesmente revelaram que profissionais trabalhando nessa empresa, nessa organização, uma das maiores do mundo e referência, profissionais forçaram o uso de hormônios em crianças de 4 anos. Profissionais afirmaram que pacientes estão morrendo ou apresentando problemas. Nesse momento, se você observar ali, o Pablo Peixoto, ele tá sendo exorcizado, ó. Olha a cultura woke saindo dele. Ele tá lá... Ah! Cara, deixa eu ver se dá pra dar um zoom aqui. Não vai dar, né? Infelizmente. Eu não baixei o plugin aqui que dá o zoom. Mas enfim.
Papo Peixoto tá ali, ó. Se você observar bem, ele tá sendo... Isso é o que acontece quando a cultura woke encontra com a verdade. O demônio saindo do corpo do cara aqui, ó, se você puder ver. Problemas graves de saúde Olha lá. devido ao uso de hormônios. Profissionais admitem que não possuem pesquisas e fundamentos sobre consequências do uso de hormônios como disfunção sexual e as consequências como disfunção sexual e desenvolvimento de tumores. Profissionais admitem que muitos pacientes não possuem condição psicológica de decidir sobre mudança de sexo, mas os procedimentos são realizados mesmo assim. Profissionais admitem que vários dos pacientes disfóricos também possuem outros transtornos mentais significativos e graves, como esquizofrenia. Profissionais admitem a remoção dos seios e pênis em menores de idade. Profissionais admitem que procedimentos foram realizados mesmo em crianças sem consentimento parental. Profissionais admitem que muitas crianças irresponsáveis aceitam tratamento sem ter uma boa compreensão das consequências do uso dos hormônios, bloqueadores e puberdade e cirurgia. Eles conversam e falam que eles levam crianças a fazer e uma menina muitas vezes não entende o conceito que ela vai ter barba no futuro. Sim. E ela acha aquilo degradante, mas mesmo assim ela está sendo encaminhada e está passando pelos procedimentos. Profissionais admitem que recebem muitos pacientes arrependidos, especialmente meninos. Profissionais admitem que muitos pacientes estão doentes, tão doentes que sequer conseguem compreender o que eles estão assinando, e tem pessoas em estado completo de loucura passando por esse procedimento. A pessoa está no meio de um surto psicótico, agressiva, e continua sendo encaminhada. Isso não é uma teoria da conspiração, uma coisa que eu estou inventando. Isso são arquivos vazados de uma das principais clínicas referências nesse tipo de tratamento. De onde sai esse tipo de coisa? Assim, para mim, isso é uma ameaça à nação. Você tem coisas desumanas sendo feitas aqui. Eu considero que esse seja um problema bem grave. Eu acho que é um problema bem sério. Eu acho que se você tem uma agenda que incentiva, e aí a gente não pode negar o contágio social, a gente não pode negar a influência da cultura no comportamento humano. Recentemente teve até um exemplo que alguém citou de um filme onde criticaram o Merlot, o vinho Merlot, e a venda de Merlot caiu, assim, disparado, parou de vender Merlot porque era criticado nesse filme que fez algum sucesso. Então você o Aranha Verso, o Aranha Verso é um exemplo. Então, você sabe que tem... Aqui me pegou desprevenido, tá? Porque eu adoro esse filme. O 2 eu acho mais ou menos, mas eu não sabia que eles tinham usado o filme pra... É uma mensagem sutil, e aqui no Brasil a galera não pegou. É só a galera que tá mais atenta mesmo que pegou aí. Cara, bizarro. Você sabe que tem um impacto muito grande da cultura na vida das pessoas. E você tem esse tipo de coisa. Você tem proteja as crianças trans, você tem toda essa coisa de não binário, que é pseudociência. Aqui eu trouxe casos de estudos de pessoas que se infiltraram no meio acadêmico, publicaram estudos flagrantemente equivocados, defendendo coisas desumanas, sabendo que era desumano, para ver se publicavam nas principais revistas de ciências sociais do mundo, e conseguiram. Esses profissionais, tem o nome deles aqui, eles conseguiram publicar um trecho do Mein Kampf, do livro do Hitler, numa revista prestigiada, feminista, uma das mais prestigiadas do mundo, simplesmente substituindo judeus por mulheres. Então eu acho que tudo isso é um problema bem grave. Eu tenho outros estudos aqui que apontam coisas bem graves. E eu acho que isso é uma ameaça, sim, que é proveniente de tudo isso. Eu já vou te devolver a palavra, Wagner. É porque, assim, ele resume a questão da cultura woke ao espantalho de uma cena de duas mulheres se beijando no filme. Não é isso. A cultura woke não se resume a esse tipo de suposta lacração, porque primeiro que duas mulheres se beijando no filme nem é lacração, não configura, né? Sim. Esses dias um menino chegou no meu chat e falou assim para mim: ô Giga, como é que você vê uma cena de duas mulheres se beijando num filme? Eu respondi: se possível em HD. Eu gosto de alta definição, 4K, alguma coisa que me dê realmente... Mas desculpa de quebrar a seriedade do raciocínio, Wagner. Ah, o cara mete essa. Depois não. Não, tudo bem, era um assunto leve, não tem problema fazer ali de cômico aqui no meio. Cara, então assim, ele falou sobre ameaça, ele induziu, tipo, estamos preocupados com uma questão idiota. É até engraçado, porque se o que a gente está preocupado aqui é tão idiota, eu acho que é mais idiota quando você se preocupa com a preocupação dos outros. Perfeito. Se nós somos idiotas por estarmos preocupados com a cultura woke nas obras, o que são as pessoas que estão preocupadas com quem está reclamando disso? A gente está reclamando de coisa que está acontecendo numa indústria bilionária, financiada por dinheiro do pagador de imposto, que nem sabe para onde isso está indo, USAID, Sweetie Baby Inc., vazamento da WPF, sabe? Não é uma outra coisa, viés de confirmação, pelo amor de Deus.
são inúmeras. Assim, aqui no debate eu sabia que não ia ter tempo para trazer tudo que eu tenho aqui, mas essas nem são as coisas mais pesadas que eu separei. Tem alguns estudos ainda mais tensos sobre essas questões. Então eu considero tudo isso uma ameaça. Eu não sei se por Magal tudo isso que eu li agora é brincadeira, se nada disso é sério, ou se ele simplesmente acha que não tem nada a ver. Porque aí, na minha opinião, ele é simplesmente uma pessoa muito ignorante e desinformada sobre a questão. Mas eu vejo isso como um problema porque eu percebo que o buraco é mais embaixo e porque eu entendo essa como uma questão absolutamente política e que foi utilizada para trocar dinheiro por poder, muitas vezes, para colocar pessoas que estavam interessadas em fazer esse tipo de trabalho. Cara, eu acredito, assim, pegando... Só para pontuar aqui o contexto, tá? Um pouquinho do que estavam falando antes, é que a discussão da Liga Lacrola aqui era o ponto A que a inclusão não é em viés de vem enviesada de uma política de mudança de mente da sociedade. A inclusão, ela vem numa tentativa de lucrar acima daqueles que não... Assim, em cima daqueles que não eram incluídos antes, né? Talvez atrair um público feminino, atrair um público LGBT, atrair um público trans, enfim, todos os tipos do público aí do LGBT, QIA+, tarará, tarará. Então, assim, o fundamento deles eram esses, né? E o fundamento da Liga Nerdola é mais do que há uma intenção muito mais crítica e muito mais intensa por trás de tudo isso, que é o que vai gerar esse tipo de coisa que está acontecendo com o que o Wagner falou, é a gente sendo encaminhada para fazer essa questão de transição de hormônio com laudo psicológico no estado da sua saúde mental. Então, tudo isso aí é trazido para um contexto de que há fatos e há registros de que tudo isso acontece de uma maneira que é imputado, é empurrado e é manipulado para fazer com que a sociedade aceite certas coisas. E não estou falando de inclusão, não estou falando de preconceito, estou falando de impor a sua política e sua visão de mundo sobre os outros, né? E esse é o principal ponto da Liga Nerdola aqui, de falar que existe algo muito mais pesado por trás, e os fatos e todos os pontos aqui que o Wagner traz, que a Liga continua falando. Tudo isso que o Wagner falou e o que o Giga também falou, existe sempre esse espantalho que quer reduzir as pessoas que estão reclamando da cultura woke, como que aqui, na nossa visão, é uma questão completamente política, uma questão que foi já abordada por todo mundo aqui, que realmente as obras têm esse viés político, que os artistas têm essa liberdade. Então, é passível aqui, é consenso que sim, tem essa mensagem política. E sempre tem esse espantalho, que ele fez de maneira engraçada e tudo, mas faz parte aí da retórica dele, que a gente não gosta de negro, que a gente não gosta de mulher, que a gente não gosta de gay e tudo mais, sendo, cara, que, poxa... Todo mundo aqui é fãzaço de animes e mangás. O Wagner, o canal do Wagner no início fazia covers de animes, falava sobre animes, e tem uma caralhada de personagens diversos, ok? One Piece, pelo amor de Deus, vários personagens amados, são personagens... Tem gay no One Piece? O Bonchan é só o exemplo mais pitoresco de todos, mas tem vários outros lá. Então, assim... fazer essa brincadeira é meio que assim, é piada. Então, sim, é piada, mas a gente entende que ele é um humorista, claro, ele tá brincando, só que assim, pode brincar. Perde muito da graça quando você vê casos de pessoas que realmente foram machucadas, foram prejudicadas de fato por essa questão, né? Pergunte ao Elon Musk o que ele acha da cultura woke, por exemplo. Ele teve um filho menor de idade cooptado por ela. Então, fora as pessoas que a gente sabe que foram atingidas por isso. Pessoas que a gente ama, que a gente viu sendo canceladas das formas mais baixas. Um movimento que diz que se preocupa com as mulheres. Cara, o que eu já vi esse movimento fazendo com mulheres que não concordavam com o lado deles, sabe? Mulheres que estavam passando por situações terríveis. Uma mulher que perdeu o filho e aí um monte de militante feminista comemorar a perda do filho dessa mulher simplesmente porque ela estava falando coisas contra o discurso. A Sakura, né, que a gente acolheu recentemente, o quanto que ela foi atacada massivamente, sabe? A minha ex também passou por isso e eu vi de perto tudo que estava acontecendo com ela. Então,
assim, falar que não é uma ameaça, que não É, causa ó. dano nenhum, pessoas que precisam se retirar do debate, porque elas são tão ameaçadas, hostilizadas e perseguidas, nesse caso tinham ameaças também, pessoas ameaçando vazar o nosso endereço, ir atrás, dar porrada, não é a primeira vez que a gente sofre ameaças Sim. de agressão, então, e pessoas que preferem, então, se retirar porque não querem passar por isso, a gente está ignorando aqui toda a questão da cultura da espiral do silêncio, da cultura do cancelamento, que foi muito forte, e que foi utilizada para perseguir as pessoas, de uma forma que a intenção era ameaçar, para que justamente não pudessem falar sobre, não pudessem fazer o contrário. Eu tenho uma ameaça que não é, né, eu concordo com tudo que falaram, que são realmente uma ameaça gigantesca, mas a minha ameaça que eu gostaria de citar é o seguinte: olha como é que tá a Marvel hoje. Olha a porcaria da Marvel. Vamos lá, vamos pro... Aí tem o outro ponto, né? Tem um ponto mais crítico, mais grave, de manipular e estimular a cultura e a galera que assiste e consome seu conteúdo a ter um tipo de impressão, a ter um tipo de, enfim, de identificação com algo que, na teoria, não seria saudável ali para aquele tipo de público, principalmente para o infantil. No caso do Homem-Aranha, é bizarro. Para quem não tá ligado, no filme do Homem-Aranha, no Aranha-Verso, através do Aranha-Verso, no quarto da Gwen Stacy tem lá uma bandeira proteja crianças trans, que é um negócio assim... Cara, que bizarro, bicho. É absurdo isso tá ali num contexto infantil, onde eu vi milhares de crianças indo pro cinema, onde eu estava numa sessão onde a maioria era criança, e assim, tudo bem, de certa forma, porque no Brasil eles não se apegaram muito a isso, e acredito que muita gente nem reparou, mas tá lá, se você for ver o filme, tá lá, é canônico, tá lá no filme. Uma criança que é dos Estados Unidos provavelmente tenha pegado isso aí, os pais também tenham pegado. Então, é isso que é intancável, é envolver criança nessas paradas, e acho que o principal ponto aqui que o Wagner traz, né? Cara, bizarro, bizarro. Criança tinha que estar longe disso, a gente sabe que por isso que eu não concordo com o Capitão América, com o Superman, com esse negócio em parada LGBT nos quadrinhos. Ah, não, mas quadrinhos tem a restrição de idade ali. Só que você sabe que o pai vai lá, vai comprar, e às vezes o cara nem vai, sabe? O cara vai lá, vai comprar aquilo ali, vai entregar na mão do filho, não sabe nem o conteúdo. Então, não, é o Superman, beleza. Aí vai lá, tá dentro lá, tem uma agenda, tem um negócio imputando, tem um negócio ali pra, né, fazer aquele cheque político. E, enfim, entrar na cabeça da criança, entrar ali no tipo de pensamento que aquela criança vai ter. Por isso que eu não concordo. Tipo, colocar Capitão América, Superman em ambientes que não são friendly family, né? Ali pra criança. Não faz sentido, pô. Capitão América numa parada gay ou o próprio Superman apoiando o filho numa parada. Cara, bizarro, bizarro. Isso aí não tinha nem que tá, assim, sendo relativizado, cara. É um negócio pra olhar, bater de frente e falar: isso aí é uma merda, isso aí não pode existir. Isso é a definição do que a cultura woke faz, né? E que ela vai comendo pelas beiradas, né? Por enquanto é só um pronomezinho, é só um negocinho. E aí daqui a pouco tá lá, enviesado e totalmente corrompido pra ideia e da concepção do que eles têm de normal. cinema, o chat falou aqui, vamos pro cinema, olha a porcaria que tá. Se nós não tivéssemos tido 2 filmes que salvaram aí, que deram um pouco mais de entretenimento pra gente, Deadpool e Wolverine, que inclusive critica a lacração pra caramba, e Guardiões da Galáxia, olha a porcaria do cinema. O colega aqui, o Luiz Celari, fez um vídeo recentemente puto de raiva, porque ele já não estava mais aguentando o tanto de filme ruim. Então, ameaça, meu querido Magalzão, tudo que os meninos falaram, para mim, é muito importante. Mas uma delas é isso aí. O entretenimento de qualidade destruído por causa da lacração. Obrigado, pessoal. Vocês acham que precisa comentário ou vamos para a pergunta em vídeo para vocês aí? Vocês querem? Paulo, posso só fazer um comentário? Claro, vamos embora. Porque, assim, esses casos citados aí são alguns casos extremos, né? Agora vai falar do Homem-Aranha. A gente está falando de extremismo político. Acho que ninguém aqui absolutamente concordaria, por exemplo, que ninguém sofresse bullying na internet. Não é como a namorada do... O Rei tá falando. É o que você fala sempre quando começa a misturar pautas, o negócio não anda. Exato, cara.
Filmes deviam ser... Filme de herói, cara, tem que ser family friendly e tem que ser apolítico. Bicho, não coloca política, vai dar ruim. Pros dois lados, vai aí no que é tradicional, no que é normal e no que a gente tá acostumado aí a contar boas histórias, a focar na história e no desenvolvimento dos personagens. Não vai querer meter aí, enfim. Vamos lá, vamos pro Miguel Loquia metendo louco. Do Wagner, ou várias outras mulheres que são atacadas por movimentos Quem fosse extremistas. perseguido é atacado, né? Ninguém concorda Exato. com isso. E esse é realmente o grande problema da lacração que nós estamos falando desde o início. Qual é a definição desse diacho? Cara, Aí, tem exatamente até aqui 3 horas e 11 dos caras definindo o que é lacração. Os caras acabaram de definir. Os caras literalmente acabaram de definir lacração mais uma vez. E aí o cara manda, o que é isso? O que de acha é isso? lacração acabou nessa fala toda virando o sinônimo para extremismo. É qualquer coisa, de fato, né? É bullying, é extremismo. Ninguém aqui é a favor de extremismo. Então, peraí. Deixa eu tentar organizar os pensamentos aqui com base no que vocês explicaram. Quer dizer que quem gosta e apoia a representatividade em filmes, representatividade de todo tipo, né? Bem feita, mal feita, enfim, de todo tipo. Tá apoiando indiretamente as polêmicas com crianças trans, que é um ato ali. Aí é o ponto que tá na pauta, né? Então a resposta curta pro que o Miguel Loquia falou é sim. De extremismo de um grupo. Quer dizer que existe uma associação direta entre quem defende inclusão com esses atos extremistas. Essa associação aí é um pouco perigosa e até desagradável. É uma associação que vocês não conseguem fazer com base em dados. Até porque é uma associação muito similar a falar, por exemplo, quem defende o conservadorismo está apoiando indiretamente os racistas, os neonazistas, e é um problema atual, real. São associações que são feitas também com o público nerdola, digamos assim, né? Que eu acho que Exato. vocês E não- também veem como desagradáveis assim, e abominam, né? E certamente, assim, ninguém que está conversando aqui se identifica, nem é parte de nenhum desses grupos, entende? Não faz parte desses problemas. Não está apoiando todos os ataques a imigrantes na Europa, toda a seção da extrema-direita na Europa com neonazismo e tudo mais. Então, assim, vamos botar os pingos nos is, né? Porque parece que com esse papo aí, a lacração cultural woke ainda não foi definida. É só o que é Não foi definida. A gente só tem 3 horas e 13 aqui de definição de lacração, mas não foi. Não tem um... conveniente para o argumento do momento, né? Então, peraí. Se você defende o conservadorismo, você não pode ser chamado dessas pessoas extremistas responsável. Você não pode ser considerado responsável por esses atos extremistas? Beleza. Então, peraí. Quem defende representatividade e esse tipo de coisa e acha que esse é um movimento natural, também não pode ser associado a esses atos extremistas que acontecem aí. Extremismo é Então extremismo. você critica a bandeira Proteja Crianças Trans no filme do Aranha Verso. Supreme Refuted. Caraca, isso aqui é o momento que o homem tá carregando, né? Ele só tava ali carregando o especial, né? E aí, então você critica Proteja Crianças Trans. É porque é isso, cara. O cara faz um argumento aqui, e aí fala embola, fala, não tem definição de lacração, isso aí é extremismo, a gente não concorda com extremismo. Aí o cara só faz uma pergunta simples. Aí o cara vai fugir, vai sambar, mas ó, que... Cara... Penso num cabo que vai sambar agora pra fugir dessa resposta. Porque a pergunta é simples. Beleza, você não concorda com atos extremistas dos dois lados, né? Então você tá jóia, você só quer inclusão. Mas então você critica a bandeira lá das crianças, proteja crianças trans no filme do Homem-Aranha no Aranha Verso? Cara, eu não vi essa bandeira aí, cara. Mas tá Mas lá. ela tá lá. Mas ela tá lá, você critica. Ela tá lá. Então você é contra. Você acha que não devia estar lá. Cara, eu não sei o significado dessa bandeira, assim. Ah, bicho, cara, isso aqui é intocável, mano. Eu não sei o significado. Proteja crianças trans. Cara, o que é que isso quer dizer?
Eu não posso responder pelo que eu não sei. significa proteja O que eu crianças posso trans. dizer, Aí eu digo que eu tenho que falar o óbvio aqui, né? O que significa proteger crianças trans? Protect of the kids trans. Gostou em inglês? Deve estar tudo errado aqui. posso Eu sei que dizer a bandeira assim, trans, no... eu posso responder pelo que eu sei, não é? Sim. Que o movimento trans existe com adultos, né? Perfeito. Não necessariamente crianças, e que essas pessoas têm um direito de existir. É simples assim. Agora, Agora, quem falou que não tem o direito de existir? O problema é quando vinculam crianças com essas paradas. Ah, não, cara. Não dá. se isso está associado a crianças, pô, isso aí, essa informação não tem. Aí eu não posso. E aí vai opinar. Deixa eu colocar a informação na tela, então. Tá aí. Tá lá. E aí, agora? E agora? Se você é contra ou você é a favor? Essa imagem tá muito de fundo e muito embaçada. Não vou argumentar sobre. Ai, cara. sobre E isso. vai para uma opinião pessoal de cada um O que também, eu né? posso, o que eu posso dizer definitivamente é que essas questões médicas aí de submeter crianças que não têm a maturidade de tomar uma decisão por conta própria é uma coisa muito, muito complexa e complicada, né? É uma coisa que Complexo e complicado? O que tem de complexo e complicado nisso? Só é errado. Não é complexo e complicado. Tá vendo que os caras que defendem a famosa Lala, eles gostam de dar uma relativizadazinha? Veja bem. Não é por aí. eu particularmente não acho que é uma forçação que deve acontecer naturalmente, né? Mas isso é uma questão muito médica, né? Eu queria só pontuar rapidinho essa questão, porque o conservadorismo, como se tem de hoje, nem é uma ideologia, tá? Nunca foi. Então, o movimento woke, ele é um movimento que agrega todo esse pensamento identitário de esquerda. Então, está completamente... Eu tinha um aluno meu que ele tinha um Propaganda, fundo tá? verde de estante de Ó, livro. se quiser ajudar o Live Aí a Pix pra galera gente começou pagar a o zoar que YouTube meu Premium. também é. Eu tô aqui pra te provar que Aí você não vai é, ó. ver Eu vou react pegar sem aqui. sem Tá vendo? propaganda. associado a esse movimento trans. Se você não quer fazer uma ligação de uma coisa com a outra, é o movimento woke que precisa se afastar. Então, essa ligação lógica das pessoas com esse movimento trans não vem do nosso lado. É o movimento woke que traz todo esse discurso. Quando você fala sobre a extrema-direita, sobre o nazismo, não tem nada a ver com o que nós entendemos sobre conservadorismo ou coisa parecida. Então, nós desse lado somos inclusive chamados de nazistas, sendo que o nazismo tem muito mais parentesco com o comunismo, com a esquerda, ok? Calma aí, Tony. Calma aí. Ah, não, é o Elvis? Eu não lembro agora. É o Tony Elvis. Calma aí, dá uma segurada. É o Elvis, lembrei. Dá uma segurada, você vai levar hate desse comentário. Claro que não é um movimento ditatorial, um movimento que tem seus pensamentos próprios, mas é ligado à direita de maneira completamente só Elvis, mesmo não tem obras conservadoras fazendo proselitismo de nada disso que a gente é acusado. Exatamente. Porque Ainda não tem isso não precisa, acontece. gente. Qual é a necessidade de ter um proselitismo conservador, gente? Eu não tô vendo a necessidade disso. Vocês estão se sentindo ameaçados por alguma coisa? Não, mas Estão se sentindo ameaçado com alguma coisa? Oh, não. Pode colocar lá a plaquinha proteger crianças trans. Pode. Coloque. Tá tudo bem. É isso aí. Tá tudo bem. Muito doido Ah, não. falar Tá todos bem. assim Não, que o a gente tava conservador cancelado não logo Vai tem no acabar. primeiro, ideologia. não tem Ah, mas nenhuma nossa, ameaça. me cancelaram. Tudo Socorro. tudo tem ideologia, gente. Aí o cara se resume. Aí o cara resume tudo que o cara argumentou até aqui. Aí ele falou: Nossa, me cancelaram, socorro. Como se ele estivesse falando que o grande problema é o cancelamento. O cancelamento tá incluso, né? Esses caras aqui, eles não monetizam como deveriam, né? Com canais gigantes. E o gigante Richards é um dos caras que estavam aí na Twitch. Uma maneira enorme, se você for olhar lá a quantidade de seguidores que ele tem. Por conta do posicionamento político. Então houve sim uma perseguição em relação a isso. Gente. Não, Seja tudo conservador bem. ou E acho que eles vão falar disso aí também. não. Absolutamente. Conservador assim? não tem ideologia.
Se você, por acaso, Você- não identifica ideologia em alguma coisa, é porque a ideologia está concordando com o que você acredita. Mas tudo, absolutamente tudo tem. Esse status quo no qual nós Elvis se vivemos acalma. existe por quê? Porque em algum momento a sociedade se moldou a esse status quo por conta de diferentes movimentos sociais, que seja, e acabaram nisso que nós temos hoje. Legal né? que você acredita que existe um grupo de elite que domina todo mundo, que são conservadores, mas você não acredita que existe um grupo woke que também mexe os pauzinhos. Gente, Pra um lado, deixa você eu falei acredita, isso. Não é um grupo. mas porque Não, não é isso não é um um grupo de elite. Caralho, A que doideira, hein? sociedade Ó, se pra quem moldou fala a um de grupo. espantalho, tá É usando isso. muito espantalho você- aí, hein, colega? É, Só uma Você acabou coisa. de falar, Pessoal, cara, pessoal. Você acabou de falar que existe o status quo é o quê? Não existe pessoas? não, o status quo é uma- é que a são relações- população... Tá, mas peraí, se o relações de Miguel falou, poder. se o Miguel falou que o status quo não são tem os pessoas, conservadores, é um eles não movimento dominam? Essa Pelo é, amor de é uma Deus, pergunta, ó, é uma mas não pergunta domina. legítima para o Miguel explicar melhor, eu acho. Corta pra mim, Explica só um melhor. pouquinho, Se só um os pouquinho, Se pessoal. os conservadores dominam o status quo, então eles não estão dominando o sistema? Não existe os conservadores, gente. É um clube. Os conservadores, Illuminati. Então, Não existe acabei de isso, falar, por isso eu que não acabei existe. de falar isso. Os Illuminati só existem no falar de Juí, espantalho. mas É o existe conjunto um de status ideias. quo, que é um conjunto de relações de poder. E que, Que é, são que hegemônicas. é dominado, por por pessoas ou pessoas. não? As ideias É, são então. soltas. Só uma Não, coisa, são pessoal. pessoas Pessoal. da E população pessoas, gente, geral. não existe pessoa para individualizar as coisas. Estou falando de sociedade. Estou falando de existe- relações de poder. Não existe Não é pessoas na individualizado. sociedade. Gente, não tem um Nós dono do pessoas, mundo. ideias, elas voam e não tem pessoas que São colocam as relações ideias. Eu vou de poder, tentar, eu vou gente. tentar. Quantas vezes vou explicar? Relações de poder não são relações individuais, são relações de troca de influência, troca de prestígio. Com Não pessoas. é um grupo, os Illuminati, que estão sentados numa mesa redonda, tomando sangue de criança e comandando o mundo, gente. Isso é teoria da conspiração, isso aí é o quadro que eu fazia no Cara, meu canal, foram. que eu dava vocês várias, falaram isso. várias, Foi o É, Miguel mas- acabou de falar isso. razões, Várias Pois vezes. as é, coisas pois mais é. malucas. Então Ô, não Pablo, há, Pablo, Miguel, você- então, ele você- Miguel tá esclareceu falando- o que ele estava falando. não há O um Pablo, grupo. Pablo, você citou um comanda, vetor cara. de poder branco que impedia o acesso das pessoas, de minorias, às posições, aos espaços de poder. Isso não é teoria de conspiração também? Isso, de certa forma, não soa isso é teoria conspiratório? O grande não, é lance- teoria o grande acadêmica. Isso é teoria acadêmica. Mas, entendi. então, todos os É a mesma todos coisa. as Porque provas serve para. acadêmicas Porque é um que o modelo. Wagner Porque é um trouxe, modelo. todas- É porque é um Ô, modelo de estudo. Pessoal, Não, tá vou um explicar. pouco bagunçado. Deixa eu só colocar as coisas no lugar. Acho que foi o Pablo que falou, talvez o Loquia. Eu vou citar um filme que foi acusado de uma lacração reversa. Vai, por exemplo, Som da Liberdade. Um filme Ixi, aí foi na colocado jugular. como um filme de direita e a esquerda se incomodou. Pessoal, Foi pessoal. o contrário nesse caso aí. Nesse caso, ele encaixa em que sentido pra vocês, né, Dólar? Porque também houve isso daí. É um filme da extrema-direita, o ator, o diretor e tal, e teve essa reclamação, essa chiadeira da esquerda. Teoria Tá que constante, não. totalmente fora do mainstream, né? Porque o poder que os conservadores eles detêm aparentemente está fraco, então precisa sempre ser uma coisa que vem do underground, não vai vir dos grandes estúdios de Hollywood. Mas sim, vieram todas as teorias de que era um filme QAnon. É engraçado, porque teve muitas pessoas de esquerda que assistiram achando que o objetivo do filme era culpar a esquerda por abuso infantil, digamos assim, e isso nem acontece na trama. Perfeito. Não tem. O máximo que tem de objetivamente político pro lado da direita no filme são alguns discursos cristãos. Fora isso, eles não falam de partidarismo em nenhum momento. É um cara que trabalha combatendo o tráfico humano contra crianças. Sim. Galera, É isso? Acho que é isso, cara. Acho que foram os melhores momentos aqui. Acho que foi até, inclusive, agora esse momento que pegou mais fogo, né? O momento aí que eles tiveram esse embate em relação ao a hierarquia e poder e quem tá dominando aí a cultura e manipulando tudo isso. E assim, o Magal também relativo à questão do cancelamento, né? O próprio Pablo Peixoto aqui, do Quatro Coisas, fala isso. Fala, fui cancelado. Tadinho, coitado de mim. Mas só que a gente sabe que o viés progressista militante é que as pessoas percam tudo que elas têm, né? Inclusive, esses canais aqui foram muito perseguidos e qualquer pessoa que se oponha a ideias deles, né? É o que o traz, como o Wagner falou, que é mulheres que são... tem um ponto ali, não, quero ser
uma mulher ali que cuida da casa e tal. Pronto, pra uma feminista isso aí acabou o mundo. Acabou, e aí ela vai te atacar, vai te ofender, enfim, vai te esculhambar, vai te perseguir, vai fazer com que empresas ali não fechem contrato, enfim. E outros vários casos, tá? Posso estar sendo muito raso aqui, mas outros vários casos desses caras mesmo que perderam monetização. O Giga é o caso da Twitch, né? Por colocar o seu ponto político ali nas eleições de 2018, na época que aconteceu, enfim, o cara fez até live no momento da posse ali. Então tudo isso gerou uma série de cancelamento e gente que precisa disso aí pra ganhar o pão, cara. Você pode relativizar, mas o cara vive de YouTube, aí vem a galera cancelar o cara na intenção. Não é de falar, ó, o que fulano falou. É falar, ó, a empresa, o que fulano falou. Não fecha acordo com esse cara, não. Então, é sim uma questão mais de perseguição mesmo. E isso sim também é uma cultura que deve ser combatida. Essa cultura aí da militância de, discordou de mim, é uma pessoa horrível, né? Então é aquele cara que não consegue sentar na mesa de família. Porque, meu amigo, a mesa de família é um negócio... mais diversidade do que uma mesa de família não tem como, né? Aquele mesa de família de vó, né? Que você encontra o seu tio, sua prima, sua avó. Então tem 55 tipos de pensamentos políticos diferentes. Se você não consegue lidar com isso, meu amigo, pelo amor de Deus, vai se tratar, garoto. Acho que é isso, cara. A gente acabou comendo um tempo aqui muito da live, né? Estou satisfeito. O senhor tá satisfeito? Tá satisfeito, sim. Não comi mais, vou engordar. Cara, acho que a gente abordou os principais pontos aí dessa live. Eu gostei pra caramba dessa live aí. Foi pra mim de uma importância, né? Porque no final querendo ou não, no final ali as declarações finais da Liga Lacrola, né? Da galera da lacração, defendem, mas e passam pano, né? Eu não diria nem que defendem, mas passam pano, né? Eles acabam... Ali, ó. Aqui no Brasil ainda não tem... Eu acho que não tem grandes influenciadores que querem imputar e colocar aquilo ali nas obras. Eles só passam pano, fingem que não aconteceu. Lá nos Estados Unidos isso é mais forte. A gente realmente... isso aí mesmo e tal. Acho que aqui é um pouco mais devagar em relação a essa galera que se posiciona mesmo pra falar proteja crianças trans e tal. Aqui existe um nível de cautela e passando pano, né? E aí, quando você não se posiciona, meu amigo, aí você não pode reclamar depois do que acontece, né? E a Liga Nerdola tá aí pra isso. Eu curti demais o posicionamento dos caras. Os caras foram super respeitosos, como quebrando o estigma aí de muita coisa que a galera imputam neles, que são galera raivosa, galera que quer te cancelar a todo custo, a galera que não aceita opiniões diferentes, uma galera que... são bandas de racis, bandas de homofóbicos, e não tem nada disso, né? A gente pode observar aí pelo comportamento dos caras que eles apresentam. Enfim, eu continuo admirando pra caramba a Liga Nerdola. Eu sou um consumidor nato da Liga Nerdola e vou estar sempre aqui pra falar minha opinião também, e vai muito de encontro com o que eles colocam ali na live, com o que eles sempre estão discutindo. E às vezes rola uma zoeirinha, e eu acho maneiro, é politicamente incorreto também. Os caras estão ali pra se divertir, e acho legal, tá? Acho que esse foi o conteúdo maior da live de hoje. Achei essa live aí fantástica e talvez até estimule próximos acontecimentos, né? Não sei se alguém da Liga Lacrola, que é titulada Lacrola, vai querer ir, porque justamente exige um ponto de posição. E essa galera, como eu falei aqui no Brasil, prefere não se posicionar. E eu acho que tá tudo bem também, porque é você colocar ali, né, um alvo nas suas costas quando você se posiciona. Galera, acho que é isso. Queria agradecer ao Rei mais uma vez por estar presente aí na live. Tamo junto, my friend. E assim a gente vai, encerrando a live de hoje. Valeu, falou, até a próxima.